Hoje vou falar sobre um tema que é muito legal, que inclusive alguns mentorados até vieram conversar comigo sobre isso, que é um tema que as pessoas acabam pulando dentro da área de qualidade ou qualquer área que você vai começar e acaba não falando aonde que o trabalho de um QA começa, tá certo? Dentro de um projeto de desenvolvimento de software. E por que que eu tô falando isso? Eu não vou falar isso somente, obviamente, para você que tá começando, né? Óbvio, para quem tá querendo migrar de carreira, para quem tá querendo entrar na área de qualidade, mas também vou falar para as pessoas que querem entender um pouco mais sobre o fluxo de um QA pleno, um QA sênior e até mesmo um QA que tá querendo ir para trabalhar para gringa. O que que é esperado de um QA? Então, time, se você aí já está vendo essa live ou se você está vendo depois, não se esquece de deixar seu like. Então, vamos lá, vamos tentar ir falar, vou começar um pouco falando sobre o trabalho de um QA, né? Como que começa o trabalho de um QA, o que que ele faz e também, não somente isso, qual que são as primeiras coisas que você faz quando você está entrando numa empresa. Quando você está trabalhando aí com QA, você aí que é um QA Júnior, você acabou de entrar na área e você quer entender um pouquinho mais o que que você vai fazer dentro da empresa, né? O que que você vai fazer dentro do seu projeto, o que que você tem que procurar. Então vamos lá. Você como um QA iniciante, né, você tá lá para trabalhar e garantir e ajudar a garantir a qualidade do software, né? Então vamos dizer que você é um QA júnior, que você acabou de entrar numa empresa e não tem outros QAs, tá? Isso é comum de acontecer. Eu não diria que é probabilidade, eu não diria que isso é mais provável do que o contrário, né? Eu acho que tem muita empresa já que tem bastante QA também. Mas pode acontecer que você entre numa empresa pequena, essa empresa pequena está te contratando como se fosse o primeiro QA. Você aí vai ser responsável por garantir a qualidade do projeto que você está trabalhando, seja ele um projeto pequeno, seja ele um projeto grande. Provavelmente vai ser um projeto menor caso você tenha menos pessoas. E galera, quando você está entrando então na área, quando você começa nessa empresa, a primeira coisa que eu diria que você tem que fazer, tá bom? É justamente perguntar. Pois é. E eu falo isso até mesmo para qualquer nível, né? Se você está entrando QA Júnior, como um QA Sênior, como pleno, especialista, tanto faz. Primeira coisa que você deve fazer dentro de uma empresa é perguntar. Ah, man, o que você quer dizer com perguntar? Eu quero dizer que você precisa perguntar para as pessoas, para os desenvolvedores, para o time de produto, para o time de, sei lá, gerentes de projetos, independente de qual sejam as pessoas que estiverem trabalhando com você, você tem que perguntar para elas como que o sistema funciona. Exatamente, galera. Quando você entra numa empresa, você vai trabalhar em projetos que às vezes nunca foi lançado, então você nunca teria acesso sobre aquele sistema. Então, você como QA, a primeira coisa que tem que fazer é entender o máximo possível daquele sistema. E eu falo isso até mesmo para você que está querendo mudar de país ou você está querendo trabalhar para gringa. Isso acontece do mesmo jeito nas empresas gringas, tá bom? Eu faço isso inclusive hoje, né? Eu acabei de mudar inclusive de empresa e eu sempre pergunto tudo o que eu puder para as empresas, tá certo? Aliás, para o meu time no geral. Tudo que eu posso perguntar, eu pergunto. Então, você também que está começando, você vai migrar para a área, não se sinta mal de perguntar. Você vê aí que até pessoas sêniores precisam perguntar, porque a gente precisa entender como o sistema funciona. E nada melhor do que perguntar para uma pessoa. Claro, isso também não tira a necessidade de você ter que ler as documentações da empresa, tá certo? Então é muito comum, se a sua empresa for minimamente organizada, pode ser que não, você vai ter aí documentações, né? Então, como que o sistema funciona, como que você roda o sistema, como que faz para testar o sistema. Vai ter muito documento falando sobre o sistema e isso é muito bom para você. Então, você tem que se lambuzar nesses documentos justamente para entender o que você tem que fazer naquela empresa. Tá, tudo bem, Manny, entendi o que você quis dizer. Mas, e agora? Eu sei como o sistema funciona, o que eu devo fazer? Galera, sinceramente, comece então a fazer testes exploratórios. Esses testes exploratórios vão te ajudar demais, a te ajudar também a compreender como o sistema funciona. Só para vocês entenderem, tá, pessoal? Vamos falar aqui sobre um produto um pouco maior, que é da empresa que eu estou trabalhando hoje. Eu tô tendo que tomar conta de 3 times. Obviamente eu sou um sênior, isso não é um problema para mim, né? Óbvio, não é o ideal, mas eu consigo lidar com isso. Considerando isso, eu não consegui aprender o sistema inteiro, ou o sistema dos 3 times, né? As features e os repositórios, os projetos que eles têm, em 5, 6 semanas, que é o tempo que eu tô agora. Então eu preciso de mais tempo para aprender isso. Você, como um QA Júnior, você vai entrar, às vezes o projeto é um pouquinho mais simples de entender, pode ser também, porque o projeto que eu tô ali é um pouco mais complexo, mas um projeto mais simples, você também vai precisar tirar seu tempo para poder aprender esse sistema. Então, não se sinta mal em perguntar.
E também não se sinta mal em explorar os sistemas. Você precisa testar os sistemas como se você fosse um usuário que não conhecesse o sistema e está aprendendo ele. Isso precisa acontecer. E galera, entendam que eu estou tentando trazer isso. Eu sei que às vezes pode parecer até um pouco óbvio quando você fala dessa forma, mas tem muita gente que às vezes entra numa empresa, principalmente trabalhando remotamente, tá? Remotamente é uma coisa que isso acontece muito. Ela acaba se fechando, ela não pergunta sobre o sistema, não pergunta de como funcionam os fluxos, não faz nenhum tipo desses tipos de pergunta. E isso atrapalha muito na sua absorção e na sua velocidade como um QA. Então, se você está querendo ser um bom QA, mesmo que você seja júnior, mesmo que você aí esteja entrando no seu primeiro emprego como QA, pergunte o máximo que você puder. Eu tenho certeza que ninguém vai achar ruim. Agora, se você já é um QA pleno, um QA sênior, você está querendo trabalhar para a empresa gringa, tá? Agora eu não estou mais falando de iniciante. Estou falando de um cara mais ou menos do meu nível. Você precisa pensar em como que você vai trazer qualidade para aquele projeto. Considerando o processo atual da empresa, considerando também o processo que você pode implementar e customizar para esse projeto. Porque se você é um QA sênior, né, você tem que customizar de uma forma que seja confortável para o time que está trabalhando esses processos de qualidade. E eu recomendaria você a tentar trabalhar aí, por exemplo, sempre com shift left, o que significa é você tentar trazer qualidade mais perto para o começo do processo. Então, trabalhar dentro das retrospectivas, trabalhar dentro das plannings, tentar até mesmo ter conversas com o time de produto, com os stakeholders, para tentar entender quais são as features novas. Então, se antecipar como QA, para garantir que você entende qual que é o produto que está entrando, para você garantir também que você entende qual que é as features que serão desenvolvidas e trazer o seu olhar clínico de qualidade para tentar entender quais serão os problemas que você vai alcançar. E aí você fala assim, Manny, mas eu não sou o dev, como que eu vou trazer tudo isso? Galera, você como QA, você sabe muito mais de como o sistema funciona, mais do que o dev, mais do que o time de produto, eu te garanto.